O Brasil tem 22 milhões de crianças que vivem na pobreza. São de famílias que sobrevivem com menos de um salário mínimo por mês. Muitas dessas crianças estão desnutridas, ou por falta de alimento, ou porque a comida não tem qualidade. Na última reportagem da série especial sobre a fome, o repórter Luiz Carlos Azenha nos conta a história de duas mães que lutam para recuperar a saúde dos filhos. A história dessas duas mães do Jardim Pantanal, na zona leste de São Paulo, nos impressionou bastante, porque são irmãs e as duas tiveram os filhos internados por causa de desnutrição. Vamos subir aqui, John? O John já morava na região e ele veio através do posto de saúde. Ele entrou aqui com 7 quilos e exatamente 1 ano de vida. Com uma baixa estatura grave, 65,8 centímetros. Quando eu cheguei aqui, eles pesaram e falaram, ele é um caso de internação, eles precisam fazer o tratamento e ficar internado. A gente fala internação, né, mas não é assim no hospital, é no CREM. CREM é um Centro de Recuperação e Educação Alimentar, é uma ONG aqui de São Paulo que trabalha com crianças desnutridas, né, que recupera crianças desnutridas. Não era falta de alimento, era mais assim, o alimento que eu dava incorreto. O primo dele, o Lucas, é um pouquinho mais novo. E ele veio com 10 quilos, exatamente 78,9 centímetros. Ele já tem uma baixa estatura leve. Graças a eles eu descobri que meu filho está com anemia e está com colesterol alto. Quanto mais pequena a criança, mais fácil a recuperação. Mas a média de tratamento é uns 2 anos. Elas permanecem 10 horas, fazem 5 refeições. Elas são acompanhadas de perto por médico, por nutricionista. Às vezes tem crianças que a gente olha, a gente acha que tem 7, 8 anos e a gente acaba descobrindo que tem 11 anos. Então, para aquela idade, ela é muito pequena. Existem crianças que aparentemente estão muito bem, que comem em quantidade suficiente, mas que mesmo assim são desnutridas. Por quê? Porque a alimentação não é a mais adequada. Uma coisa que a gente ouve muito falar, que é fome oculta. Se a criança não tem uma boa alimentação, ela também é considerada subnutrida porque ela não está bem nutrida. Independentemente do peso. Independentemente do peso. Quando tem, se dá para comprar uma mistura, tem uma mistura. Quando não dá, é o arroz, feijão e pronto. É almoço e janta, arroz e feijão. Elas também têm privações alimentares, de acesso à saúde, ao saneamento básico. Então, assim, é um conjunto de fatores fazendo com que se agravam questões como a fome, como a dificuldade no desenvolvimento dessas crianças. As mães do Lucas e do John nos levaram até a casa delas, né? Elas moram juntas, os pais delas também moram juntos, né? E elas demonstraram que não é um problema só da alimentação, né? É um problema que muitas vezes tem relação com o emprego, né? Aqui dorme eu, meu marido e meu bebezinho de 1 ano e 9 meses. Aqui dorme a minha filha, de 14 anos, e a minha de 7 anos. E aqui a gente coloca um colchão e o meu mais velho, de 17 anos, dorme. Apertadinho. Apertadinho, mas a gente dá um jeitinho, né? Eu não pago aluguel. Se pagasse aluguel? Eu estaria na rua já. Porque não dá, só o marido fazendo o bico, não tem como. Vem cair o bico do seu marido, tem dado certo? Quando tem. Hoje, graças a Deus, ele foi fazer. Quanto que ele ganha por dia? R$50 o dia. Que não pode comprar tudo. Mas o básico, arroz e feijão, a gente tenta comprar para dar para eles. Sei. Uma fruta, não. Uma verdura, não. Viu um cacho de banana aqui na frente? Foi que meu filho ganhou domingo. E qual é o grau de desnutrição que as crianças chegam aqui? Elas chegam de moderada a grave. Uma desnutrição grave é quando ela não tem a estatura e o peso ideal para a idade. Seguramente essas pessoas, quando adultos, eles vão ter mais dificuldade para acessar o mercado de trabalho, para ter trabalhos qualificados, porque a formação foi prejudicada. E isso é uma forma de se propagar o ciclo da pobreza. Os médicos lembram que o mais importante são os primeiros 1000 dias de uma criança, tempo da formação
inclusive do cérebro da criança. 85% do peso cerebral é atingido até os 2 anos de vida. Uma fase extremamente importante para que os nutrientes sejam oferecidos para essa criança, que vão fazer com que auxilie a construção do cérebro do indivíduo. Uma das aulas mais bacanas que a gente viu é quando chegam as professoras, né, com os pititicos, e as professoras vêm, por exemplo, com a couve-flor. Isso daqui é a couve-flor. Vamos repetir? Fala, couve. Aí elas trazem a couve-flor para que as crianças toquem, né, aprendam aquilo, a tocar na couve-flor, a sentir a couve-flor antes de ser cozida, e depois trazem a couve-flor cozida para que a criança coma. Tá comendo, né, menina? Uma das aulas delas é dada na horta. As crianças têm esse contato, né? O contato inclusive com a terra. Então, por exemplo, as turmas dos maiores podem fazer uma salada na oficina e na hora do almoço essa salada é servida e eles acabam comendo até melhor, porque eles fizeram. É uma forma de também mudar o hábito alimentar de toda a família. Ficava dando só o que não prestava mesmo. Ele comia bolacha recheada, suco ele sempre tomou, mas a gente acabava dando aquele suquinho pronto, né? Não fazia suco de fruta, era preguiça mesmo de ir lá fazer o suco. Essas famílias encontram muito mais facilmente esses alimentos do que o que é mais fresco, do que é menos processado, do que se aproxima de uma alimentação mais natural. Como ele gostava, eu fico alegre, os dois comiam, eu achava que estava sendo feliz assim. O CREM também tem atividade para as mães. Depois de um tempo, elas admitem que aprenderam muito, inclusive com os filhos, sobre a alimentação mais adequada, né? Igual da bolacha recheada. Você achou que era bom? Eu achei. Ela faz mal, a gordura que tem no recheio. As salsichas, embutido não faz bem. A linguiça também não faz bem. E eu não sabia, então quem não gosta? Bom, e são alguns meses só de tratamento e tanto o Lucas quanto o John já estão se recuperando. Ele já aprendeu a falar bastante. Ah, ele era mais quietinho, isso? Ele era, por causa como ele era miudinho, né? Eu acho que não tinha aquela coisa assim. Então agora ele já faz tudo. Uma criança bem alegre, bem disposta, bem diferente. Do que era? Isso. Bem mais espertinho. Bem mais espertinho. E eu sei que vai melhorar. Tenho fé que vai melhorar. Vai melhorar e muito.